Nobre presidente, deputados, chegou ao meu gabinete uma carta aberta de um brigadeiro da aeronáutica. E, senhor presidente, eu vou fazer um link com essas acusações que estão sendo feitas contra o deputado Jair Bolsonaro em Brasília, para esclarecer a verdade, que é uma palavra que dói no ouvido de algumas pessoas. E essa carta, senhor presidente, aberta, é de autoria do tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista, que é o atual presidente do Clube da Aeronáutica e que já foi comandante da Força Aérea. E a carta é intitulada Cusparada na Democracia, onde ele faz um paralelo com o que aconteceu no dia 29 de março recente, essa covardia que alguns idiotas acreditam estar fazendo a coisa certa, cometem contra idosos. Diz o seguinte a carta, eu vou cortar vários trechos dela. Talvez Cusparada na Liberdade seja um título mais adequado, já que regimes totalitários, autoritários, socialistas, esquerdistas, comunistas, capitalistas, todos se dizem democráticos. Esta é a primeira vez que revelarei, com mais profundidade, a minha profunda repulsa contra a Hidra Vermelha, que ampliou seus tentáculos sobre o mundo livre, finda a Segunda Guerra Mundial, à custa de milhões de mortos e escravizados, falindo fragorosamente a partir da derrocada de sua sede de origem. A forma como tentaram submeter o nosso país em 1935 foi idêntica à dos países já então dominados. Traições, filhos delatando pais, ou estes entregando filhos, violências contra os que ousavam dissentir, o canto da sereia para atrair lideranças penalizadas pela falta do pão na mesa dos pobres. O cinismo com que dominam sua ideologia e suas ações de democratas, apesar dos arquipélagos gulags, dos confinamentos e das execuções sumárias. Chegando ao primeiro trimestre de 64, com eles chegavam jornais e notícias por cartas, pelo rádio amador ou pelas rádios. Confortava-me o início da reação da população e das elites, bem como do clero, clamando pela intervenção militar. Na hora pensei que o sentimento legalista dos militares pudesse contribuir para o consentimento na implantação da ditadura do proletariado. Volto agora aos acontecimentos deste dia 29 de março de 2012, em que cerca de 300 idosos que se orgulham do contragolpe ocorrido em 64 assistiam a um painel em que se promovia a análise do que ocorrera naquele passado que teima em ficar próximo. Embaixo, os agitadores clamavam aos gritos contra os pacíficos, ordeiros e orgulhosos militares e civis que reverenciavam o momento em que ajudaram a evitar uma cubanização do nosso país. Ao final, estávamos sitiados dentro da Casa da República, orientados pela força de segurança a não sairmos do prédio. Eu pensei, de imediato, na possibilidade de que um dos mais idosos e mais debilitados resolvesse enfrentar a turba. Particularmente, pensei no brigadeiro Camarinha, meu ex-chefe e dileto amigo, e resolvi enfrentá-los, antes que um deles, mais debilitado do que eu, o fizesse. Junto com meu irmão Juarez, saímos à rua, enfrentamos a manifestação programada como pacífica, coisa que os comunistas não sabem realizar. Xingamentos variados partiram da matilha, pois nunca atuam sozinhos. Um deles, percebendo que eu ia falar alguma coisa, desafiou: Fala alguma coisa, seu nazista. Controlando-me, disse-lhe apenas: você é muito burro para entender o que eu iria falar, além de covarde. A partir daí fomos andando até chegar ao metrô, perseguidos pela alcateia e protegidos por um policial militar, que, coitado, tentava proteger os dois velhinhos que ousaram usar do seu direito de ir e vir e da livre manifestação do pensamento. Foi terrível receber a cusparada que é vista na foto. Podem perceber que tem todas as características de drogados, com olhos esbugalhados e falha de raciocínio. Aí pensei, se eu tivesse armado? Cheguei a pensar nisso antes de ir à reunião. A justiça
julgaria uma reação desproporcional um tiro dado por alguém que dedicou mais de 50 anos a serviço da pátria contra um imbecil vermelho que ousara cuspir no seu rosto? Sei não, mas isso vai acabar acontecendo. Na próxima vez vão invadir a Casa da República. São insanos e com certeza regiamente pagos para isso. Alguém vai se oferecer para ser o cadáver fabricado, como ocorreu com o Edson Luiz, bem lá atrás, na manifestação estudantil do calabouço. Ao tempo em que caminhamos por cerca de 100 metros à procura de um táxi, alvo de agressões morais e objetos contra nós lançados, pensava: que país infeliz! Esta data deveria ser comemorada por todos os cantos do país, especialmente nas ruas dessa cidade, que naquele tempo correu sério risco de deixar de ser maravilhosa. Para escapar da sanha daqueles infelizes, acabamos entrando no metrô, deixando-os do lado de fora, graças à orientação do policial militar que tentava nos proteger. À noite em casa, confortado pela família e pelos telefonemas de solidariedade, tive que engolir a publicidade dos comunistas na televisão, agitando idênticas bandeiras vermelhas e apresentando-se da mesma forma como lá atrás, antes da derrocada mundial de seus governos, com os arautos de uma nova era, cheia de utópicas promessas de felicidade geral. Estou certo de que os militares jamais se apresentarão para salvar o Brasil como exigido em 64, mas creio que esses lunáticos não conseguirão jamais transformar este paraíso numa nova Cuba, Albânia. No mínimo, enfrentarão as bengaladas dos que tentaram ultrajar neste repugnante episódio da tarde de 29 de março último. Quem viver, verá. Em função desse episódio, presidente, o Clube Militar soltou uma nota ontem no seu site, dando a informação de que oficialmente está aberto um inquérito policial na primeira delegacia do Rio de Janeiro para apurar os fatos, qualificar os agressores e responsabilizá-los na forma da lei. Anexados à petição, foram enviados inúmeros documentos comprobatórios da mobilização contra o evento, bem como dos agressores, inclusive com a identificação de alguns líderes. E para concluir, presidente, complementando o que aconteceu na semana passada, portanto, alguns dias após esse fato, 29 de março, em que, mais uma vez, uma corja de deputados que se intitulam de esquerda mentem descaradamente sobre o que aconteceu dentro de uma comissão de direitos humanos da Câmara dos Deputados. Essa comissão, e alegando a inércia da implantação da comissão na verdade, por conta própria, começa a ouvir alguns depoentes em sessão secreta. Para começar, querem trazer a verdade sem botar uma luz sobre os próprios depoimentos. Uma sessão secreta que foi gravada pela Câmara dos Deputados. E o ocorrido lá dentro, a verdade, foi a seguinte, presidente, em que a deputada Luísa Erundina convidou 3 depoentes para irem ao Araguaia atrás de busca dos ossos desaparecidos. E um dos depoentes falou o seguinte: não, vocês só querem ir lá para ganhar dinheiro. Foi o que um dos depoentes disse. Olha que maravilha, já começamos a entender porque a sessão é secreta. Imagina isso vindo a público. E então, esse mesmo depoente disse, de livre e espontânea vontade, que havia lá no Araguaia um professor universitário, que é historiador, e que vive no Araguaia orientando a gente como se deve depor. Olha, presidente, um depoente fala de livre e espontânea vontade a isso. E a máscara continua caindo, deputado Samuquinho. Então o deputado Bolsonaro quer saber qual o nome desse historiador. O mundo quer saber. E então a presidente da comissão, a deputada Luísa Erundina, impede e proíbe esse depoente de responder às perguntas de Bolsonaro. E continuando, presidente, esse mesmo depoente, que logicamente não deu o nome do historiador, falou o seguinte também, ato contínuo, que ele tinha medo
de estar presente naquela época na Araguaia, porque o exército brasileiro não estava preparado para a guerrilha, mas os guerrilheiros estavam muito bem preparados e armados, estavam muito bem treinados. E então o Bolsonaro perguntou novamente: eu quero fazer uma pergunta para o depoente, aonde era realizado o treinamento desses guerrilheiros na Araguaia? E mais uma vez o deputado Luiz Erundina impediu o depoente de responder, proibiu o depoente de falar a verdade. E aí, presidente, eles justificavam a sessão ser secreta, porque foi também questionado pelo deputado Bolsonaro o porquê de a sessão ser secreta. E a presidente, o deputado Luiz Erundina, disse que a sessão era secreta porque os depoentes haviam sido ameaçados semanas antes de irem até a Câmara. O deputado Bolsonaro perguntou: tudo bem, onde está o registro da ocorrência dessa ameaça a eles? E mais uma vez a postura da presidente da Comissão de Direitos Humanos foi negar-se a responder a pergunta de Bolsonaro, porque é óbvio que não tem nenhum registro de ocorrência com ameaça a essas pessoas. Então, presidente, num ato contínuo, eles saem dessa sessão secreta, onde isso que eu estou narrando aconteceu, e não a ameaça do deputado Bolsonaro, ou a agressão, ou a intervenção dele, tentando inibir o prosseguimento dessas oitivas. Já vou concluir, presidente. E os deputados Chico Alencar e Jean Willis, o Batman e Robin, não necessariamente nessa ordem, promovem uma representação contra o deputado Bolsonaro na Câmara. Mais uma de várias, sempre por falar, nunca por desvios, por corrupção, nada disso, sempre por falar e defender o seu ponto de vista. E eles querem a cassação do deputado Jair Bolsonaro. Então, senhor presidente, nós vemos que realmente nós conhecemos qual é o intuito dessa dita comissão da verdade, essa comissão da calúnia, que já começa realizando sessões secretas. Eles ficam selecionando e adestrando quem é que eles vão chamar para a comissão da verdade, nessa comissão criada no âmbito da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Com toda certeza, esses 3 depoentes não vão depor na comissão da verdade, não vão de público repetir o que eles falaram, mas está gravado lá na TV Câmara. Nós queremos essas fitas, vamos mostrar a verdade para a sociedade, presidente. É isso que a sociedade quer, é essa verdade que nós estamos buscando, e não será uma meia dúzia de covardes, de imbecis, porque só um imbecil, um débil mental para acreditar que Cuba financiava a luta armada aqui no nosso país para implementar uma democracia. Tem que ser um débil mental para acreditar nisso, só pode, ou ter algum interesse pecuniário nisso. Então, presidente, eu concluo dizendo o seguinte, que essa representação dos deputados Chico Alencar e Jean Willis vai acabar como todas as outras, na lata do lixo, porque ela só serve para isso, presidente, para servir como papel higiênico, para servir como papel para a leitura do único olho cego que o ser humano tem no corpo. Muito obrigado.